MXRF11 tá caro, tá barato ou vale a pena continuar comprando? Eu decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês porque muita gente gosta do MXRF11 porque é um bom fundo imobiliário, tem o maior número de cotistas da Bolsa de Valores e uma cota custa em torno ali de R$10,50. Só que nesse vídeo aqui eu vou ensinar você a olhar além do preço de um fundo imobiliário para você não ficar comprando um fundo que às vezes o preço dele tá atrativo, mas o valor patrimonial dele tá muito acima do que o fundo realmente vale. Você vai sair daqui desse vídeo entendendo como analisar um fundo imobiliário e também quanto custa para você montar uma carteirinha ali com 3 opções de fundos imobiliários melhores que o MXRF11 que eu vou deixar detalhado aqui nesse vídeo para você. Lembrando que se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo e se inscreve no canal, ativando o sininho de notificações para você ser avisado sempre que sair um novo vídeo. Bom, entrando aqui no conteúdo desse vídeo, para você entender se um fundo imobiliário ele tá caro ou tá barato, primeiro a gente precisa entender um pouquinho de economia. Como vocês estão vendo aí, a gente tem os ciclos da economia, que a gente chama de ciclos de alta ou ciclos de baixa. O que define um mercado de alta ou um mercado de baixa? A taxa de juros. Sabe, toda vez que você escuta alguém falando que a taxa Selic subiu ou desceu, é exatamente isso que vai movimentando os ciclos de mercado. A taxa Selic é uma ferramenta monetária do Banco Central que ele levanta essa taxa para cima para tentar segurar a inflação. E toda vez que essa taxa está lá em cima, automaticamente a gente entra em um mercado de baixa, como vocês estão vendo aí, também chamado de bear market, o mercado de urso. Lucas, por que tem esse nome? Porque o urso, ele ataca de cima para baixo. Então, é só uma referência como se o urso estivesse jogando o mercado para baixo. Porém, quando a taxa de juros diminui, a gente começa a entrar em um ciclo de alta, também chamado de bull market, porque o touro ataca de baixo para cima. E por que eu tô trazendo essa correlação aqui, essa ilustração para você? Porque você precisa entender que a taxa de juros, ela movimenta os ciclos de mercado e conforme os ciclos vão acontecendo, vão entrando oportunidades de você investir mais em fundos imobiliários, em ações, em ETFs, em investimentos no exterior. E a gente precisa entender um pouco sobre economia para a gente entender qual é o melhor momento para a gente fazer um investimento. Como vocês estão vendo aqui do lado direito, a gente pode ver que existe uma correlação entre a taxa de juros e o Ibovespa ou o IFIX, que são os principais índices tanto das ações quanto dos fundos imobiliários. Aqui nesse gráfico acima, a gente pode ver que na linha verde a gente tem o Ibovespa e na linha laranja a gente tem a Selic. Quando a linha laranja está lá em cima, o mercado está lá embaixo. Quando o mercado está lá em cima, a linha laranja, ou seja, a Selic, está lá embaixo. E a gente vê essa mesma correlação aqui com os fundos imobiliários. Quando a gente tem uma taxa de juros lá em cima, fundos imobiliários estão lá embaixo. Mas quando a taxa começa a diminuir, os fundos imobiliários começam a subir. Isso aqui eu acho que não é novidade para ninguém que acompanha aqui o canal já, porque vocês que me acompanham já estão vendo o mercado subindo. Tem vários fundos imobiliários que subiram muito quando a Selic começou a diminuir. Então a gente entendendo isso, a gente já começa a entender um pouco mais sobre os ciclos de mercado e também as melhores oportunidades, os melhores momentos de entrada para a gente investir em fundos imobiliários. Como que você consegue ter essas notícias aqui que eu estou mostrando para vocês? Você pode entrar, por exemplo, lá no Boletim Focus ou digitar aí no Google, Boletim Focus hoje, que toda segunda-feira o Banco Central solta essas projeções da macroeconomia, o que o Banco Central está projetando para os próximos anos. Toda segunda-feira de manhã sai lá e você pode acompanhar e você pode ver essa linha que está aqui em vermelho, a taxa Selic. Como vocês estão vendo aqui, a Selic para 2024 esse ano, existe uma meta dela chegar em 9%. Em 2025, 8,5% e 2026, 2027 também 8,5%. Então se a gente sabe que se a taxa de juros está alta, o mercado está lá embaixo, mas quando a taxa de juros está lá embaixo, o mercado está lá em cima, se a gente tem uma tendência da taxa de juros diminuir, a direção do mercado vai apontando para cima. É por isso que a gente viu aí vários fundos imobiliários se valorizando. Se a gente pegar aí o índice das ações, dos fundos imobiliários, a gente vai ver que nos últimos 12 meses, só do Banco Central informar que a Selic poderia cair em algum momento, os ativos de renda variável já começaram a subir. Porém, o tema desse vídeo aqui é sobre o MXRF11. E hoje, como vocês estão vendo aqui, uma cota do MXRF11 custa R$10,50, pagou mais de 13% de yield nos últimos 12 meses. Porém, esse indicador aqui é o que mais me chama atenção quando a gente vai investir em fundos imobiliários de papel, que é o P sobre VP. Lucas, o que é o P sobre VP? Quando a gente vai comprar um fundo imobiliário, a gente não pode olhar só para o preço, porque senão a gente olha aqui R$10,50 e a gente pensa, caramba, tá barato, vou investir porque eu consigo comprar aí 10 cotas de fundos imobiliários com R$100. Porém, se a gente pega
o preço da cota e divide pelo valor do patrimônio, a gente consegue entender o preço sobre o valor patrimonial. Então, o preço é o que o mercado está pagando no momento, mas o patrimônio é o que o fundo realmente vale. E como vocês sabem, o MXRF11 é um fundo de papel. Ele pega o seu dinheiro, o dinheiro que você comprou as cotas, e ele empresta para o setor imobiliário. Ele realmente financia aí grandes projetos como resorts, condomínios, hotéis, tem muita coisa envolvida com o MXRF11. Por isso, quando a gente vai emprestar dinheiro para esse fundo comprando as cotas, a gente não deve comprar as cotas com P sobre VP acima de 1. Então anota aí para você não esquecer. Existe uma regrinha nos fundos imobiliários para você conseguir entender se ele está caro ou se ele está barato. O P sobre VP, quando ele está acima de 1, igual tá o MXRF11 aqui, ele está acima do valor do seu patrimônio. Então você já está comprando o fundo um pouco mais caro. Quando ele está igual a 1, está no seu preço justo, e abaixo de 1 ele está com desconto. Por que eu não estou investindo em MXRF11 nesse momento? Porque na minha visão, fundo imobiliário de papel como é empréstimo, não vale a pena eu pagar um pouco mais caro por ele, porque ele não é igual a um fundo de tijolo que tem a reavaliação dos imóveis, que repõe a inflação, ou seja, um fundo que eu posso pagar um pouquinho mais porque ele tem ali um spreadzinho um pouco mais interessante. Na minha opinião, fundo de papel é sempre preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. Porém, para esse vídeo aqui não ficar um vídeo com poucas informações, eu decidi trazer para você uma partezinha do meu método investidor inteligente, aonde eu analiso junto com os meus alunos os fundos imobiliários de forma fácil de entender, para identificar se o fundo está barato ou se o fundo está caro. Eu trouxe aqui só um pedacinho para vocês entenderem como funciona esse método, porque talvez você é iniciante aí, você está comprando MXRF11 só porque o preço dele custa R$10. Só que se você usar esse método aqui, que lembrando mais uma vez, é só um pedacinho do que eu passo junto com os meus alunos dentro do Renda com Dividendos, você já consegue entender se o fundo é bom, se ele é ruim, se ele está caro ou se ele está barato, aí você consegue tomar uma melhor decisão. Então, exemplo, qual é o método? O que é um método? É um passo a passo que você pode seguir e você pode replicar em outros fundos que também vai dar certo. Eu busco sempre fundos imobiliários com liquidez diária acima de R$500 mil, dividend yield acima de 7, valor patrimonial acima de 500 milhões, P sobre VP abaixo de 1, número de cotistas acima de 20 mil, aluguéis recorrentes nos últimos 12 meses e entender a característica do fundo, se ele é high yield, high grade ou middle risk. Segura isso aí que eu já explico para você. Se a gente fosse passar um método aqui no MXRF11 hoje, a gente encontraria excelentes indicadores. Por exemplo, liquidez diária a gente encontra aqui acima de 12 milhões, ou seja, o fundo tem muita liquidez diária, passou dentro do nosso crivo. Dividend yield acima de 7, o fundo pagou mais de 13% nos últimos 12 meses. Valor patrimonial nem se fala, acima de 3 bilhões, porém o P sobre VP ele está 1,06. Então, o que me leva a entender que hoje, se eu comprar uma cota do MXRF11, mesmo custando R$10,50, eu estou pagando um pouco a mais do que o valor do patrimônio, ou seja, pagando um pouco a mais do que o preço justo. É como se você fosse comprar um carro que custa R$10 mil e você estivesse pagando 10.600, 11 mil, 12 mil. Você tem que entender se vale ou não vale a pena. É a mesma coisa de você olhar para o preço sobre o valor patrimonial de um fundo imobiliário. Se a gente olhar aqui o número de cotistas, a gente vê que tem mais de 1 milhão de cotistas. O MXRF11 é um dos maiores fundos da bolsa. Os aluguéis recorrentes nos últimos 12 meses, eu já deixei aqui para vocês, a gente pode ver que o fundo sempre vem mantendo seus aluguéis. E aí entra essa parte que você precisa entender sobre a diferença de um fundo high grade, risco médio ou high yield. Como vocês podem ver aqui, eu já deixei aqui para vocês, o MXRF11 ele vem vencendo a inflação nos últimos 12 meses, então passa por vários tipos de indicadores que a gente considera indicadores positivos. Porém, quando a gente pega lá o relatório do fundo para entender qual é a taxa de juros que ele empresta dinheiro para as empresas, a gente consegue entender que ele empresta a uma taxa mediana. O que significa isso, Lucas? Existem 3 classificações dos fundos imobiliários de papel. High grade, que seriam os fundos mais conservadores, ou seja, ele empresta dinheiro para empresas mais seguras, que têm mais chances de pagar. Risco médio, que são aquelas empresas que são um pouquinho mais arriscadas, então o fundo precisa colocar uma taxa de juros um pouquinho maior, porque o risco dessas empresas não pagarem também é um pouco maior. E high yield, que são aqueles fundos que emprestam dinheiro a uma taxa de juros maior. Empresas mais arriscadas, o fundo precisa colocar uma taxa de juros maior, porém quando ele recebe, ele também pode pagar um aluguel um pouco maior. E quando a gente olha aqui no relatório do MXRF11, a gente encontra aqui empréstimos a CDI mais 2, IPCA mais 7, IPCA mais 4, IPCA mais 9, IPCA mais 7, IPCA mais 9. A gente encontra um mix ali, tanto de empréstimos a CDI, quanto empréstimos voltados ao IPCA. E aqui a gente consegue classificar esse fundo
com um fundo de risco médio. Por que risco médio, Lucas? Porque o MXRF11 empresta dinheiro para empresas um pouquinho mais arriscadas e no momento as cotas também estão um pouco mais caras. A gente viu ali que o preço sobre o valor patrimonial está em 1,06. Então, dessa forma, a gente consegue entender que no momento o MXRF11 está com preço acima do valor patrimonial e eu, Lucas, já não invisto. Um ponto que aconteceu também que muitas pessoas que começaram a investir há pouco tempo não lembram, talvez não estavam no mercado, é que lá atrás o fundo também passou ali por alguns problemas. A CVM notificou o MXRF11 porque entendeu que o fundo estava distribuindo dividendos quando estava apresentando prejuízo no seu valor contábil, deu uma dor de cabeça, as cotas do MXRF11 desabaram, depois a CVM voltou atrás e ficou tudo bem, mas é um fundo que já deu problema lá atrás. Cara, é um fundo excelente, eu tenho em carteira, tenho o maior número de cotistas da bolsa, paga um bom yield, mas a gente nunca pode esquecer que fundo imobiliário é renda variável e em algum momento pode sim dar algum problema. Então, para ajudar você aqui com a minha opinião, na minha opinião hoje o MXRF11 está caro, eu não estou comprando mais. Mas eu trouxe aqui para vocês 3 opções que na minha visão são melhores e você pode estudar esses fundos aí para ver se vale ou não vale a pena entrar na sua carteira. O primeiro deles é o KNCR11. Então, se a gente passar o método INT aqui nesse fundo, a gente consegue encontrar aqui, ó, uma liquidez diária mais de 10 milhões, dividend yield acima de 7, valor patrimonial mais de 5 bilhões, o P sobre VP dele está a 1,03, ou seja, está menor do que o preço sobre valor patrimonial do MXRF11, pagou mais de R$1 no seu último aluguel, tem mais de 320 mil cotistas e a gente pode ver aqui que o fundo tem a maior exposição dos seus empréstimos atrelado ao CDI, mas é um fundo bem mais conservador. A gente pode ver aqui que a taxa de empréstimo dele gira em torno de CDI mais 1, CDI mais 2, CDI mais 1,75. E olha que interessante, o fundo nos últimos 12 meses, todos os meses pagou mais do que R$1 de aluguel. Quer dizer que isso aqui vai continuar sendo pago daqui para frente? Não. Principalmente porque o fundo está por maior parte atrelado ao CDI. Mas eu quis trazer aqui para vocês um fundo que é gigante, um fundo que tem uma liquidez diária muito boa, que vem pagando os aluguéis recorrentes nos últimos 12 meses e está com preço sobre valor patrimonial menor do que o preço sobre valor patrimonial do MXRF11. O segundo fundo é o BTCI11, também um fundo de papel. A gente pode notar aqui que tem mais de 2 milhões de reais de liquidez diária, está com preço sobre valor patrimonial bem próximo do seu preço justo, pagou 11,75 nos últimos 12 meses, também é um fundo base 10, tem mais de 140 mil cotistas e também é um fundo muito grande, mais de 1 bilhão de patrimônio. O que eu acho interessante no BTCI11, a gente pode ver que ele tem um mix aqui nos indicadores, uma exposição grande aí, 67% dos empréstimos são atrelados ao IPCA, 29% ao CDI e 4% ao IGPM, e é um fundo que tem uma distribuição bem interessante ali entre logística, shoppings, varejo, residencial, entre outros. A gente pode ver que por mais que seja um fundo novo, é um fundo que vem crescendo muito aí a sua base de cotistas, saiu de mais de 36 mil cotistas em dezembro de 2022 para mais de 140 mil cotistas no final de 2023. Os empréstimos dele aqui também são empréstimos de risco médio, bem balanceado ali entre CDI e IPCA, mas é um fundo que vem performando bem aí frente aos principais índices do mercado, CDI, IPCA e também o IFIX. E o terceiro fundo é o fundo Vigir11, que também é um fundo base 10, pagou mais de 14% de yield nos últimos 12 meses, está sendo negociado no seu preço justo, tem uma liquidez diária grande acima de 4 milhões, um fundo grande também com valor patrimonial acima de 1 bilhão, tem mais de 237 mil cotistas e pagou 11 centavos por cota. Eu acho esse fundo interessante porque ele vem superando o CDI e o IPCA aí nos últimos anos, ele também tem uma boa diversificação ali entre a área residencial, shopping, hospital e escritório, e também é um fundo que está atrelado ao CDI, e a gente pode ver aqui que é um fundo mais conservador, onde os empréstimos estão atrelados aí a CDI mais 3, CDI mais 4, CDI mais 5. O que eu quero deixar bem claro aqui para vocês? Não quer dizer que esses fundos que já pagaram um bom rendimento no passado vão continuar pagando um bom rendimento no futuro, principalmente esses fundos que têm uma porcentagem maior atrelada ao CDI. Porém, como vocês viram, todos esses fundos estão com preço sobre valor patrimonial menor do que o MXRF11. Então, por mais que eu, Lucas, não goste de comprar fundos de papel com P sobre VP acima de 1, esses fundos, na minha opinião, são fundos tão bons quanto o MXRF11 e estão mais descontados em relação a esse fundo. E aí eu deixei aqui detalhado para você quanto custaria
para você comprar uma única cota de cada um desses 3 fundos e quanto você precisaria investir para você receber R$300 de rendimento todos os meses. Então coloquei aqui na planilha o KNCR11, o BTCI11 e o VGIR11. Uma cotinha de cada um hoje, você poderia começar investindo aí a partir de R$124. Já poderia esperar um aluguel de R$1,32 no próximo mês e para ganhar R$300 por mês, você precisaria investir algo próximo aí a R$27 mil. Para você receber R$500 de rendimento todos os meses, você precisaria investir aí algo próximo a R$46 mil. E para você receber R$1.000 de aluguel, você precisaria investir algo próximo aí a R$92 mil. É claro, gente, que você nunca deve colocar todo o seu dinheiro em um único fundo, mas eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês para mostrar a minha visão, a minha opinião sobre o MXRF11 que no momento está caro e te mostrar aí mais 3 opções que na minha opinião podem ser interessantes para você estudar e fazer os seus investimentos. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se você quiser mais vídeos nesse formato, trazendo análises, relatórios e tudo mais, comenta aqui qual fundo você gostaria de ver uma análise completa. O fundo que mais tiver aqui nos comentários, eu trago nos próximos vídeos. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!